Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje a gente vendo um formato um pouco diferente dessa vez, né? Por live no Instagram. Mas, antes de tudo, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais, como foi feito também na aula da esmola. E em todas as aulas, né? Em primeiro lugar, as fontes. As fontes utilizadas para essa aula foram, no caso, a Bíblia de Jerusalém. A tradução escolhida está explicada na aula de esmola, porque foi a Bíblia de Jerusalém. Em segundo lugar, o Catecismo da Igreja Católica, o básico, capinha amarela, todo mundo conhece. Também o Código de Direito Canônico, a Constituição Apostólica Penitemini. Desculpem se eu tiver falado o nome errado, não sei exatamente se é essa a pronúncia. Mas é essa Constituição Apostólica Penitemini de Paulo VI, do Papa Paulo VI. Também o site do Padre Paulo Ricardo, que eu acho que todo mundo conhece também. Catequese do Padre Leonardo Wagner e as aulas do professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, que vão ficar mais para a próxima aula. Porque nessa primeira parte eu achei por bem dividir, né, o tema do jejum em duas partes, para poder caber em um tempo mais adequado, né, para a gente acabar não se estendendo demais. Então eu conversei com o Rafael e a gente decidiu que seria melhor esse assunto ser fracionado ao meio, até porque é um assunto que ele é fácil de ser partido, porque a primeira parte eu quero tratar do que é lei da igreja, daquilo que é obrigação do católico cumprir. Então, essa primeira parte é focada justamente nisso. E na outra parte, né, que se Deus quiser, semana que vem nos encontraremos novamente, na terça, vai ser a parte mais próxima da aula da esmola, que já é uma parte mais reflexiva do que de fato é, né? E não só o que é lei, o que é que deve ser seguido. Mas, enfim, essa é a primeira parte. Semana que vem, se Deus quiser, se Deus nos der a bênção, semana que vem, na terça-feira, a segunda parte da aula. Então, vou começar também por que o jejum. Em primeiro lugar, porque é uma sequência lógica da última aula que eu dei, no caso, né, que foi a de esmola. Então, é uma sequência lógica da aula de esmola, também muito conveniente para o tempo quaresmal em que a gente se encontra. E também tem a questão da polêmica. Por quê? Não é tão polêmico quanto a esmola. Por mais que, pelo menos no meio religioso, né, no meio católico, até mesmo protestante, sei lá, islâmico, budista, enfim, todas as religiões tradicionais, pelo menos as que eu sei, têm jejum. Mas no âmbito religioso em geral, mais especificamente católico, que é o que a gente se propõe a fazer aqui, não é um assunto polêmico. Porém, a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo secularizado, que para os olhos do mundo é algo a se estranhar, né? Muitas vezes. Inclusive até mesmo dentro da igreja, né? Quem é que nunca viu aí o padre, alguém falando assim, por que é que vocês não fazem jejum de língua em vez de você estar fazendo jejuns, né, de alimentares, alguma coisa assim? Também jejum de língua é obrigação para todo mundo, né? E o jejum, esse jejum que a gente vai tratar aqui também é obrigação, não na quantidade da língua, né, que a língua seria no dia a dia, vamos dizer assim. Claro que a gente pode jejuar, o quanto a gente puder, a gente vai fazer isso, né? E principalmente em algumas datas específicas. Mas, via de regra, não é um assunto polêmico.
apesar de que para o mundo secularizado e para pessoas da igreja já contaminadas pela mentalidade secular, acaba meio que se tornando polêmico, né? Assim, de certa forma. Mas não é exatamente essa a questão, é mais por trazer algumas informações para a gente, né? Então, eu vou começar. Citações bíblicas não faltam nem no Antigo nem no Novo Testamento. Se você for fazer uma pesquisa, jejum na Bíblia, não vai faltar. Mas eu escolhi uma específica do Novo Testamento, né? E, para variar, também sequência do que a gente viu semana passada, né? Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai, que está lá no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Mais uma vez, a gente entende essa parte na aula passada, que a gente se referia justamente em fazer as coisas em segredo. Mas, enfim, o que é, afinal, jejum? Primeiro vamos fazer algumas, inclusive, vamos fazer que nem Caio também. Quando vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma coisa, podem falar à vontade aqui, a gente conversa. Ninguém vai se perder, não, por causa disso. Mas, enfim, o que é jejum? Em primeiro lugar, jejum não é dieta. Isso é evidente, né? Não, sei lá, Deus não fez prescrever uma dieta para a gente cumprir e perder peso, alguma coisa assim. Não, para a gente manter o shape, né? Porque os gordos não serão salvos, vamos dizer assim. Não, nada disso. Desculpa aí qualquer pessoa acima do peso. Inclusive eu estou acima do peso, né? Só para... Mas enfim, jejum não é dieta. Até porque que é isso, rapaz? A dieta, ela é o quê? Se a gente for pensar, ela é diametralmente oposta ao jejum. Não porque eu estou me privando de comer alguma coisa, mas porque a dieta ela é voltada para o corpo, enquanto o jejum é voltado para Deus. Então ela é o oposto, né? Diâmetro daquilo ali. Então, jejum não é dieta. Jejum também não é abstinência. Então, a abstinência... a gente tem principalmente as sextas-feiras do ano, que abstinência é o quê? Se abster de algo específico, né? Daquela coisa. No nosso caso, enquanto católicos, a gente faz abstinência de carne às sextas-feiras. Então, às sextas-feiras a gente pode comer qualquer coisa, menos carne de animais de sangue quente, salvo em dias de solenidade. Mas, enfim, isso é abstinência, se abster de alguma coisa. E também jejum não é penitência. Penitência a gente tem que entender como algo meio que gênero e jejum é espécie. A penitência ela é larga, né? Em primeiro lugar, ela também é uma pena que o sacerdote ele vai impor, né, ao fiel contrito que vai lá confessar seus pecados e receber a reconciliação. E aí depois, né, que tem a absolvição dos pecados e tudo mais, aí os bons sacerdotes pelo menos vão lhe passam uma penitência para você cumprir. Caso ele não passe, você pede para ele passar, pelo menos isso. Também no contexto em que a gente se encontra, o contexto quaresmal, penitência é o quê? Uma mortificação qualquer, que não necessariamente seja de natureza alimentar. Cada um se conhece aqui. Então todo mundo sabe o que é que lhe afeta mais, o que é que chama mais sua atenção. Por isso que é recomendado penitências que ataquem diretamente seus maiores vícios e façam crescer em você as virtudes opostas a ele, né? Então seria uma penitência bem, bem pensada para ser feita. E o jejum é o quê? Jejum, privação total ou parcial de comida durante um determinado tempo. Isso é jejum. Assim como esmola é simplesmente dar dinheiro para um mendigo, uma pessoa que pede, jejum é simplesmente não comer. Seja
tudo, ou seja, algumas coisas, né? Você pode se abster de algumas coisas enquanto você pode comer outras, porque assim, a Bíblia ela não é específica, o jejum tem que ser assim. Não, jejum, tem vários tipos de jejum, né? O muito comum é aquele jejum parcial que a gente faz, que é uma refeição completa e 2 que são pequenos lanches, né? Coisas modestas, que não vão saciar a gente. E também a refeição completa não é aquela refeição de você ficar passando mal depois. Você come até a saciedade naquela, e nas outras 2 você só simbólico, né? Você comeu alguma coisinha. É um tipo de jejum parcial. Também tem, sei lá, gente que faz jejum de só comer líquidos, tomar, né? Líquidos. Gente que faz jejum com abstinência de produtos de origem animal, também é possível. Muitos santos faziam isso, inclusive. Também jejum a pão e água, que é outro muito famoso, né, que você substitui suas refeições por pão e água. Enfim, você pode fazer vários tipos de jejum. Também existe o jejum total, que é aquele que você não come absolutamente nada. Esse aí, via de regra, é mais sob orientação, né? Quando você tem uma orientação espiritual e você pratica esse jejum. Geralmente, não que você não possa fazer, mas que geralmente é mais indicado que se faça sob orientação. O que é que acontece? Jejum e penitência. Vai ser essa primeira aula é sobre jejum, mas eu vou acabar falando de penitência e abstinência. Então ela é mais ampla do que o que está no título, né, por assim dizer. Se eu não concluir o jejum, se eu quebrei a penitência, Senhor, desculpa, eu sou muito fraco, eu não consegui, por motivo, sei lá, de fraqueza, de alguma coisa. E aí, o que é que eu faço? Vou me confessar. Por que é importante a gente se confessar? Não que seja proibido você... não aguentei o jejum, infelizmente eu vou quebrar o jejum. Só que, veja só, a gente não pode esquecer também daquilo que foi dito na aula passada. Que existem 2 valores nessas atitudes, nos exercícios espirituais. O valor potencial, que é aquele que eu faço em conformidade com a lei divina e com a intenção de agradar a Deus. Lembrando que o reino dele não é desse mundo. E o valor efetivo, que é aquele que é o valor, que é o que os santos aplicam, né? Que é a contemplação na ação. O espírito flui na sua ação concreta. Então é como a gente tinha discutido na última aula. A vida espiritual e a vida temporal é a mesma coisa. Não se dissocia uma coisa da outra, não existe polaridade. Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar disso, que é um valor que a gente tem que fazer, no mínimo, em conformidade com a lei divina, porque existe sim lei divina sobre isso, e com a intenção de agradar a Deus. Como eu disse, o jejum não é dieta, a dieta é para nós, o jejum é para Deus. Então, a gente faz uma promessa para Deus, né? Eu vou me mortificar dessa forma, fazer isso, minha penitência vai ser essa, vou fazer jejum um dia tal. Você ofereceu, você fez uma promessa para Deus. A gente não pode correr o risco de achar que está ok quebrar uma promessa que eu fiz a Deus, como se fosse qualquer coisa, que não é. Por isso que é importante confissão depois. Porque você pode descumprir, mas inclusive isso cria um efeito negativo psicológico, que eu começo a passar a achar que uma promessa que eu faço a Deus pode ser simplesmente descumprida. Olha, Deus, perdão aí, desculpa, tchau, né? Então a gente tem que ter uma seriedade no que a gente está fazendo, porque não é para nós, é para o benefício da nossa alma. Então, quando eu faço isso para agradar a Deus, eu estou livrando minha alma do inferno. Né? Então, assim, e eu recebo os frutos porque Deus disse que era assim, então e pronto. Como também a gente falou, Deus não faz promessa vazia. Então, tem que ser feita em conformidade com a intenção de agradar a Deus, com o hábito
com os hábitos dos exercícios espirituais, levando uma vida contemplativa também, frequentando sacramentos, enfim, buscando cada vez mais estar próximo como a nossa vida temporal se une à nossa vida espiritual e é uma coisa só, como santos que têm a sua contemplação na ação. Então a vida deles é uma oração, seja qual for o ato que eles estão fazendo, né? E praticamente a gente não tem mais jejuns obrigatórios aqui no Ocidente. São muito poucos. Inclusive, a gente vai começar a falar do que é realmente obrigatório para a gente, o que é que a gente tem que cumprir, porque a gente é católico, a gente obedece, a gente tem lei, não é simplesmente uma fé socioconstrutivista, cada uma igreja desigrejada mental. Não, nós temos a nossa liberdade dentro das leis da igreja. A gente não vive num estágio de libertinagem espiritual, né? Então, nós temos leis dentro da igreja. Primeiramente, eu começaria pelos 5 mandamentos da igreja, que foram instituídos pelo Papa João Paulo II em 1992. O 4º mandamento da igreja está lá também no Catecismo. Catecismo, parágrafo 2043. O 4º mandamento: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Determina os tempos de ascese e penitência, que nos preparam para as festas litúrgicas. Contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre os nossos instintos e a liberdade de coração. Ou seja, jejuar e se abster de carne é um mandamento da igreja. E nós devemos fazer isso, principalmente em tempos como o tempo da Quaresma, que estaria mais ou menos aqui, tempos de ascese e penitência, que nos preparam para festas litúrgicas. E também, como falar aqui, adquirir o domínio sobre as nossas paixões, né? Mortificação. Por isso que o jejum, ele é uma penitência. Mas é como se a penitência fosse gênero e jejum espécie, né? A penitência é mais do que o jejum. Mas é um tipo de penitência, né? Penitência seria mortificação. Mas enfim. Também tem no Catecismo, o parágrafo 1438. Os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico, entre parênteses, o tempo da Quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Estes tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, liturgias penitenciais, as peregrinações em sinal de penitência, as privações voluntárias, como o jejum e a esmola e a partilha fraterna, as obras de caridade missionárias. Ou seja, todas as sextas-feiras do ano e no tempo da Quaresma, a quarta-feira de cinzas, né, jejum e abstinência. E também práticas de esmola, práticas de caridade, peregrinações. O cânon 1250 do Código de Direito Canônico, em conformidade com esse parágrafo do Catecismo, ele diz que os dias e tempos de penitência na Igreja Universal são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da Quaresma. Mais uma vez reafirmando, sexta-feira é dia penitencial, é dia de abstinência. Seguindo, já foi 1250, agora 1251 do Código de Direito Canônico. Guarde-se a abstinência de carne ou outro alimento, segundo as determinações da Conferência Episcopal, todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades, a abstinência e o jejum da quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, abstinência às sextas-feiras, salvo dias de solenidade, e jejum e abstinência na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, na sexta-feira da paixão.
E como os fiéis estão vinculados a essa obrigação? Porque muitas vezes a gente pensa, ok, tem gente que acredita que, ainda assim tem gente que acredita que quem não come carne na sexta-feira é como se fosse uma opção pessoal sua, né? Como se fosse, fulano ele é uma pessoa mais religiosa, ele é católico, ele não come carne não, mas eu como, né? Aquela coisa a pessoa é católica, mas come. Fulano fez uma promessa a Deus e ele não come. Como se fosse assim, só aquela pessoa que fez aquele voto, aquela promessa, aquela coisa, que não come. Eu sou católico, mas eu posso comer. Fulano é que fez, eu não fiz. Será que é assim? Opcional, Será que é opcional? A gente já viu até agora que não é, né? Que tanto o catecismo quanto o Código de Direito Canônico nos diz que não é opção do católico, é um dever do católico. E é um dever até que ponto? Até que ponto é um dever? E se eu não cumprir, o que é que acontece? Bom, a Constituição Apostólica Penitente de Paulo VI, 1966, ele vai deixar claro o que é que acontece. No capítulo 3, essa Constituição Apostólica ela não tem em português. Então me desculpe aí se tiver alguma tradução meio estranha, alguma coisa assim, mas tem inglês, tem espanhol, tem latim. Eu tentei pegar inglês, espanhol, latim para poder ver se é isso mesmo e, bom, é isso mesmo, vamos ver. Então, eu sempre tento trazer o máximo de certeza no que eu vou falar, né? Porque não sou eu, já que eu trago as minhas fontes e como eu sempre falo, eu não estou trazendo nada que é meu aqui. Eu simplesmente não seria leviano de trazer da minha cabeça alguma coisa. Eu tenho que conferir se a coisa está correta. Então, nada é novo, nada é meu. Eu só estou trazendo a informação para você. Eu sou um veículo, né? Só isso. No capítulo 3 dessa Constituição Apostólica, no inciso 1º, parágrafo 1º, segue assim: por lei divina, todos os fiéis são obrigados a fazer penitência. Então, é lei divina. E o Papa também disse, isso aqui é lei divina, tem que cumprir. Então, parágrafo 2º. As prescrições do direito eclesiástico sobre penitência são totalmente reorganizadas de acordo com as seguintes normas. Aí ele vai elencando algumas. Eu peguei só uma que é a que mais interessa aqui, que é o quê? No inciso 2, parágrafo 1º, que ele fala: o tempo da quaresma conserva seu caráter penitencial. Os dias de penitência a observar por obrigação em toda a igreja são todas as sextas-feiras e quarta-feira de cinzas. Aqui ele já incluiu todas as sextas-feiras, porque sexta-feira da Paixão é sexta-feira também, né? Então, todas as sextas-feiras por obrigação e a quarta-feira de cinzas. Ou seja, os primeiros dias da grande quaresma, porque tem a grande e tem a pequena, tradicionalmente. Então ele fala, a grande quaresma é essa que a gente está passando. Os 40 dias que antecedem, né, a Páscoa, a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, os primeiros dias da grande quaresma, segundo a diversidade dos ritos, sua observância substancial vincula gravemente. Ou seja, caso você não cumpra o jejum na quarta-feira de cinzas, o jejum na sexta-feira santa e as penitências, né, a abstinência de carne às sextas-feiras, com a exceção das solenidades, você está em pecado grave. Vincula gravemente. Eu não sabia. Bom, agora já está sabendo. A partir de sexta-feira já pode botar em prática. Inclusive aproveita que é tempo de confissão, se confessa e começa com o pé direito. Porque assim, antes de você estar sabendo dessa informação oculta, secreta, que está exposta para todo mundo, você só contava com a intercessão de uma santa para ser salvo. Que é o que? A santa ignorância, né? Se a santa ignorância não interceder por você, já era. Mas agora você sabe.
Agora você sabe que lhe vincula gravemente, é um pecado grave, de matéria grave. E agora que você sabe que é matéria grave e mesmo assim você faz, pecado mortal, né, gente? E sexta-feira é a anunciação do Senhor. Pois é, olha aí. Então já se livrou de uma sexta. Já se livrou de uma sexta, mas enfim. É grave, gente. Vai para o inferno, é verdade. Pelo menos por irreverência agora, né? Eu sei que é lei da igreja, mas eu não vou cumprir. Por quê? Porque eu não quero, porque eu não gosto. Eu não sou responsável pela sua alma, sou responsável pela minha, graças a Deus, né? E já é muito trabalho, diga-se de passagem. Então, vincula gravemente. É pecado grave, caso você não faça confissão. O sacramento está aí. Graças a Deus, Deus deixou a Santa Igreja, né? Deus deixou os sacerdotes para absorver os nossos pecados. Se confessa, ergue a cabeça e vai para frente. É assim. Mas se eu não quero, porque eu não quero, ou porque eu acho que eu sou muito fraco, né? Aí você se responsabiliza. A CNBB, como diz, né, aqui, guarde-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as determinações da Conferência Episcopal. A nossa Conferência Episcopal, a CNBB, ela permite essa comutação, né, de você substituir por outro tipo de penitência, por outro tipo de coisa, né? Mas, assim, eu não recomendo. Principalmente porque os bons sacerdotes falam que a gente não deve fazer isso casualmente, né? Ah, vou fazer por outra coisa. Não. O ideal é que você substitua em orientação espiritual. Por exemplo, sei lá, eu sou vegano. Então eu já não como carne, né? Então vai ter que ser outra coisa. Então, assim, essa comutação, ela não pode ser também feita de qualquer jeito, né? Só porque eu acho que tem que ser assim. O ideal é que se faça realmente com orientação espiritual, né? Mas ela pode ser feita, né? Então, assim, quem é que está obrigado a cumprir essas leis de abstinência, leis de jejum? É o quê? Quem está obrigado? Cânon 1252 do Código de Direito Canônico. Está parecendo mais uma aula de direito aqui, né? Só... Enfim, estão obrigados à lei da abstinência os que completaram 14 anos de idade. A lei do jejum estão sujeitos todos os maiores de idade até terem começado os 60 anos. Todavia, os pastores de alma e os pais procurem que, mesmo aqueles que por motivo de idade menor não estão obrigados à lei da abstinência e do jejum, sejam formados no sentido genuíno da penitência. Ou seja, ele diz, olha, abstinência a partir dos 14 anos. Então, a partir dos 14 anos estão obrigados, né? Não é questão, obrigados dos 14 anos a cumprir a abstinência de carne às sextas. Já o jejum, até agora nós vimos jejuns obrigatórios só quarta-feira de cinza e sexta-feira da paixão obrigatórios. Não estou dizendo que ninguém é livre para fazer mais. Mas, enfim. Pessoas da maioridade até os 60 anos. Mas percebam uma coisa. Eles falam que os pastores de alma, os pais, a gente pode educar nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, enfim, nossos amigos. Se eu posso cumprir, por que não, né? Se eu posso instruir, ele não está na idade. Sim, mas se ele é uma pessoa de boa saúde e tudo mais, ele pode cumprir. A gente deve instruir as pessoas no caráter a sempre oferecer o melhor a Deus, né? Então, assim, e outra coisa que tá aqui nesse cânon é que a lei da abstinência aos que completaram 14 anos de idade. A lei do jejum, os de maior idade até começados os 60 anos. Ou seja, eles só botam um fim na obrigatoriedade no jejum, na abstinência não. A abstinência é dos 14 anos até o fim da vida. O jejum, 14, ou da maioridade aos 60 anos. Mas se você pode fazer mais, né? Por que não fazer mais? Se você é uma pessoa de saúde, disposta, uma pessoa de livre entrega, né? Por que não fazer mais, né? Para agradar a Deus.
a gente sempre deve fazer o máximo que a gente pode, não o mínimo. Tá na lei, eu vou cumprir. Né? Tá na lei, eu vou cumprir? Ok, você cumpriu a lei. Mas aí a gente vai falar mais sobre essa questão na próxima aula. Ou seja, nós temos, mais uma vez, abstinência de carne, todas as sextas-feiras do ano, salvo dias de solenidade e jejuns obrigatórios. Nós temos 3. Eu tinha falado 2, mas eu me lembrei do terceiro agora. Obrigatório, jejum obrigatório. Quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa e esse terceiro é um jejum total. Tem que ser jejum total para todo mundo. Que é uma coisa também muito desconhecida, que já tem publicação no Instagram da confraria, que muitas pessoas tiveram acesso a isso graças à informação que a gente passou também. Que é o quê? Jejum eucarístico. Que muita gente ignora ou então muita gente não sabe. Que é o quê? O jejum eucarístico, ele está presente, mostrando que ele é obrigatório também no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1387, que diz o seguinte: a fim de se prepararem convenientemente para receber este sacramento, os fiéis observarão o jejum prescrito em sua igreja, a atitude corporal, parênteses, gestos, roupa, há de traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. Ali já puxa para o Código de Direito Canônico, Cânon 919, parágrafo 1º. Quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstenha-se pelo espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão, de qualquer comida e bebida, exceto água e remédios. Aí o segundo parágrafo, ele fala mais para os sacerdotes. O terceiro está voltado também para nós, que é o que? O terceiro. As pessoas de idade provecta e as que padecem de alguma doença, ainda quem as trata, podem receber a Santíssima Eucaristia, mesmo que dentro da hora anterior tenha tomado alguma coisa. Ou seja, pessoas doentes. E quem está cuidando dessas pessoas doentes, ou então pessoas de idade avançada, alguma coisa assim, estão... o jejum eucarístico é relativizado nesse sentido. Porque a igreja ela é prudente, ela é sábia, ela sabe quem... Então, assim, 1 hora antes da comunhão, como diz no catecismo, pela dignidade daquele que vai ser que vai se hospedar em mim, né? Então, aí está o jejum eucarístico. 1 hora só, minha gente. Antes era mais, né? Antes era 12, a partir da meia-noite. Tradicionalmente, era a partir da meia-noite. Então, vamos dizer, via de regra, a gente vai na missa do mosteiro, missa dominical no mosteiro, às 10h30 da manhã. Então, meu jejum eucarístico começava na meia-noite. Só ia poder comer alguma coisa no almoço, que geralmente a missa termina meio-dia, vamos dizer assim, né? Próximo do horário do almoço. Então, era a partir da meia-noite. Era assim. Só que Papa Pio XII, em 1953, reduziu para 3 horas antes. Então, o jejum eucarístico passou a ser 3 horas de jejum antes da Eucaristia. Mais uma vez, né, o Papa Paulo VI, em 1964, reduziu para 1 hora. Então, vemos que, principalmente assim, porque não que Paulo VI esteja... que inclusive existem pessoas, né, que ele é um papa meio polêmico, assim, tem gente que não gosta, mas veja, a igreja ela vai se adequando aos tempos também, né? Então, não que o que está errado, o que tinha atrás, é aquela coisa, ele deixa o mínimo necessário. O que ele quer legalmente, o que a igreja quer da gente legalmente é isso aqui, é um mínimo, né? Ele quer a nossa unha, ela não quer o nosso braço. Então, dê pelo menos a unha para ela, né? E após, no caso, depois de receber a Eucaristia, existe também um tempo para você poder se alimentar? Olha, inclusive eu vi sobre isso, acho que foi Rafael Brodbeck que falou, que não tem... assim, vou ser bem sincero com vocês, eu não pesquisei o jejum após a Eucaristia, mas eu me lembro que ele falou, e não foi há tanto tempo assim, acho que foi no fim desse ano passado,
que não tem, assim, nada sobre jejum após a Eucaristia, só antes. Mas, caso eu esteja errado, já peço desculpa de agora. Inclusive, era para eu ter pesquisado melhor sobre isso, já que você falou. Mas, na próxima aula eu posso trazer, né? Já que já é na próxima, eu esclareço de uma vez. Mas, até onde eu sei, não tem jejum pós-Eucaristia. Mas, jejum eucarístico antes tem. De fato, não tem devido à digestão. Então, se você come 1 hora, dá tempo... você tem um período da missa toda e a partícula se dissolve. É um pão ázimo fininho, né? Olha aí, o doutor já esclareceu. Então, você continua com o estômago vazio. É. Depois de 15 minutos. 15 minutos. Bom, então aí estamos... Graças a Deus aí, doutor Bruno estava aqui para dar esse backup, né? Então, estão obrigados. Esses são os nossos 3 jejuns obrigatórios, né? Que nós temos que cumprir. Quem não cumpre a lei da igreja está em pecado, tem que confessar. A gente já veio falar disso. Então, esses são os obrigatórios. Agora nós temos jejuns opcionais, que é o quê? Jejuns que principalmente eram praticados antes, né? Tradicionalmente. O jejum das 4 têmporas, alguém já ouviu falar? Padre Paulo Ricardo, eu conheci graças ao Padre Paulo Ricardo, né? Eu acho que, não sei se vocês já ouviram falar as 4 têmporas. Que é assim, nós temos um ano litúrgico, né, na igreja, e nós temos um ano civil. Agora nós usamos o calendário gregoriano, né? Então, antes era o calendário juliano, agora é o calendário gregoriano, e nós temos um ano litúrgico que santifica esse ano civil, né? Nós temos as datas que nós vamos cumprindo, né, de acordo com o ano litúrgico. Nós também temos essas 4 têmporas para santificar o ano civil, principalmente em relação à passagem das estações. Quais são as 4 têmporas? A primeira delas é a têmpora da quaresma. As têmporas da quaresma são na primeira semana da quaresma, que marca o início do outono. Então, também temos as têmporas de Pentecostes, que são celebradas na 8ª de Pentecostes, que marca o início do inverno. Temos as têmporas de São Miguel, que é na 3ª semana de setembro, naquela semana no meio, entre a exaltação da Santa Cruz e o dia de São Miguel. Aquela semana do meio é a semana das têmporas de São Miguel, que ela vai indicar a passagem da primavera. E também temos as têmporas do Advento, que é na 3ª semana do Advento, que anuncia a chegada do verão. Claro que dependendo do seu continente, a estação vai mudar, né? Mas, enfim, essas 4 têmporas, elas são celebradas principalmente na santificação do ano civil, na passagem das estações, e eles são períodos de penitência, de jejum, de oração, e também costumava-se ordenar sacerdotes, principalmente nas têmporas do Advento. Eram feitos a ordenação de sacerdotes. E quais são os dias? Não é a semana completa. São 3 dias de cada semana dessas que foram citadas. Que é o quê? A quarta-feira, que é por causa de ter sido na quarta-feira, o dia da traição, né? O dia que Judas Iscariotes traiu nosso Senhor Jesus Cristo. A sexta-feira, por motivos óbvios, né? Todo mundo sabe. E o sábado, por ser o dia do silêncio, o dia em que os apóstolos estavam de luto, porque Cristo tinha morrido. Então, quartas, sextas, sextas e sábados, dessas semanas das têmporas eram feitos jejuns, feitas orações, mortificações, esmolas, práticas de caridade, enfim. Eram momentos penitenciais. A instituição ela é incerta. Ninguém sabe muito bem quando é que foi instituída as 4 têmporas. Dizem que foi São Leão Magno, no século V. Só que tem o Liber Pontificalis,
que ele faz referência ao Papa Calixto no ano 200. Ou seja, ela poderia ser mais anterior. E mais ainda, ela provavelmente tem origem apostólica. Por quê? Porque ela pode ter sido inspirada nos 4 jejuns dos judeus do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 8, versículo 19. Assim disse Yahvé dos exércitos: o jejum do 4º mês, o jejum do 5º, o jejum do 7º e o jejum do 10º serão para a casa de Judá alegria, contentamento e felizes dias de festa, mas amai a fidelidade e a paz. Então os judeus, eles costumavam, do Antigo Testamento, eles costumavam jejuar 4 vezes no ano, né? Ocasião da Páscoa, Pentecostes, Festa dos Tabernáculos, já em setembro, e também antes da dedicação, em dezembro. Então, as têmporas são uma continuidade direta daquilo que no Antigo Testamento era praticado. E também tem relação com os festivais pagãos, né? Os festivais de colheita, de estações do ano, né? Porque a igreja, ela batiza, ela trouxe para o cristianismo essas tradições antigas, tanto pagãs quanto judias, né? Do Antigo Testamento, e batizou, trouxe para Cristo, né? E nós, como herdeiros do Antigo Testamento, católicos, nós também herdamos essas festas. Então, é aquela coisa, eles são jejuns opcionais, não são obrigatórios, que são os jejuns das 4 têmporas. Também tem outro que é opcional, que é Advento. O Advento também era conhecido como Pequena Quaresma. Nós já vimos, a Grande Quaresma é esse que a gente está passando agora, né? E a Pequena Quaresma é a do Advento. O Advento também é um tempo penitencial. É um tempo... Inclusive, as vestes litúrgicas são da cor roxa, né? Você vê... Sempre que tem a ver com a penitência, o padre vai lhe confessar, ele vai estar de estola roxa. Período da Quaresma, roxo. Período de Advento, roxo. Nós vemos muito nas homilias e tudo mais foco na conversão, no arrependimento, em buscar Deus, até porque nós estamos nos preparando para acolher o Cristo que virá, né, no Advento. É uma preparação. Sempre que está ligado preparação, nós pensamos em penitências, oração. Tanto que no rito tradicional da igreja, quando tem uma festa, a véspera dessa festa, a cor litúrgica é roxa. E os fiéis são instruídos a fazer oração, penitência, jejum, esmola, enfim, práticas de fé e de mortificação. Porque para aquele momento tão especial, nós temos que nos preparar também. Então, eu concluo dizendo isso, porque nós temos os jejuns obrigatórios da igreja, né, que foram ditos aqui, e temos esses jejuns opcionais, e também você pode fazer o jejum, né, sei lá, toda sexta-feira, ou então muitos santos faziam na sexta e na quarta também. E então, assim, a gente tem que lembrar uma coisa: a vida cristã, ela é penitente por si só. Então, nós temos que buscar cada vez mais essa vida penitente, essa vida de entrega, de preparação, porque a gente tem que lembrar que a gente está aqui só de passagem, porque o reino de Deus não é desse mundo, e eu tenho que fazer tudo para agradá-lo, não para agradar e satisfazer o meu corpo. E aí eu também pergunto, bom, já vimos que penitência é meio que um lato sensu e jejum é um estrito sensu. Mas por que Cristo prescreveu o jejum? Por que o jejum especificamente? Quais os efeitos do jejum no corpo e na alma? Veremos no próximo capítulo. Muito obrigado.
E tenha uma boa noite. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Viva! E semana que vem nos encontramos novamente, se Deus quiser.